Esdras capítulo 7. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedirá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor. E dos seus estatutos sobre Israel, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem. Para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas e esta genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele. Segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, 160 homens.
E dos filhos de Bebai, Zacarias, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe, e a Elnatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, o chefe no local chamado Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas. O ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos. E pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram oferta para a casa de nosso Deus. Que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes, e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Aava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios, na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho de Urias, e com ele Eleazar, e com ele Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados, que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas, e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus.
Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações. E para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir. Terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. E nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fossemos destruídos, por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah! Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos com um remanescente que escapou, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença, por causa disto.